Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar um pouco sobre expressões numéricas envolvendo números inteiros. Bom, as regras são aquelas mesmas que nós vimos anteriormente no conjunto dos números naturais. Primeiro você resolve parênteses, depois colchetes, por último chaves. A prioridade são esses. E dentre as possíveis operações, que são adição, subtração, multiplicação, divisão, potências e raízes, quais que vocês resolvem primeiro? Isso mesmo, potências e raízes na ordem que aparece, depois multiplicação e divisão na ordem que aparece e por último adição e subtração na ordem que aparece, ok? Então aqui eu trouxe 3 exemplos para a gente praticar um pouco. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui 18 mais toda essa expressão. Eu vejo que eu tenho apenas adição e subtração, e eu tenho parênteses, colchetes e chaves. Então, eu trabalho com os parênteses primeiro. Vou repetir tudo. 18 mais, abre chaves, 15 menos, abre colchete, 18 menos. Vamos lá. Eu quero fazer menos 6, menos 9. É uma adição de números negativos. Como que faz? Menos 6 menos 9, menos 15. Você faz a adição. Okay? Então eu tenho menos 15. Pensa, por exemplo, você perdeu R$6, depois você perdeu outros 9. Você perdeu no total R$15. Okay? Então, fechou o colchete, fechou aqui. Veja que eu coloquei o parênteses porque tem um sinal de menos aqui. Tá, gente? Então, sempre quando você tem um sinal de menos, minha sugestão é não esquece de colocar o parênteses. Tá? Vamos lá. Então, 18 mais, abriu chaves, 15... menos colchetes. Vamos lá, olha, eu quero fazer 18 menos 15. Então você pensa, 18, ok? O que é menos 15? Bom, menos 15, essa aqui é uma subtração de números inteiros. Como que eu faço a subtração de números inteiros? Eu faço a soma do primeiro com o oposto do segundo, lembra? Então eu tenho 18. Qual é o oposto do menos 15? É o mais 15, Então eu faço a soma do primeiro com o oposto do segundo. Vamos lembrar as propriedadezinhas aí. Então 18 mais 15 menos. Agora, resultado aqui do colchete. Quanto é 18 mais 15? Bom, 18 mais 5, 23. Mais 10, 33. Então eu posso colocar direto aqui o resultado. Não preciso preocupar em colocar colchete. Por quê? Porque eu tenho o número positivo. Mas se vocês quiserem, a gente pode colocar aqui também. Não tem problema não. Vamos lá, vamos fazer. Então, menos 33. Positivo, tá bom? Então vamos lá, devagarzinho. 18 mais. Eu quero fazer a subtração agora, entre dois números inteiros, ok? Então, eu tenho o primeiro e o segundo. Como eu faço a subtração entre dois números inteiros? Eu faço o primeiro com o oposto do segundo. Mas vamos lá. Se eu tenho, qual é o oposto de mais 33? É menos 33, Então, eu tenho 15 menos 33, ok? Bom, então, que era exatamente o que eu iria fazer anteriormente, Simplesmente tiro o colchete, tá bom? Então vamos lá, 18 mais, quanto é 15 menos 33, Bom, você tem dois números aqui, um é positivo, o outro é negativo, qual tem maior módulo? É o 33, Então, o resultado possui o sinal de menos, ok? Então, menos. E aí você faz a diferença dos módulos, O módulo de 33 menos o módulo de 15, que dá 18, ok? Então, menos 18, ok? Então, agora, eu tenho a adição de dois números. Um é oposto do outro. Números opostos têm soma igual a 0. Isso aí, muito bem. Então, aqui nós fizemos uma boa revisão de soma, subtração, números opostos, bem legal. Então, veja que o valor dessa expressão numérica é 0. Ok? Próximo exemplo. Veja, aqui nós temos, olha só, multiplicação,
subtração, né? Divisão, tá? Subtração outra vez. Nós temos apenas parênteses, né? Nós temos apenas parênteses e colchetes, né? Nós não temos chaves, tá bom? Então, a gente resolve, né? A prioridade nossa é multiplicação e divisão na ordem que aparece, só que lembrando, né? Primeiro parênteses. Então, vamos lá. 15 dividido. Abre o colchete. 16 dividido. Né? Vamos lá, aqui dentro. Né? 4 menos. Quanto é 4 vezes 3? 12, né? Isso aqui, gente, não está escrito, né? Mas é a mesma coisa de você fazer. O menos 4 é a mesma coisa de você escrever menos mais 4, né? Vezes mais 3. Ou seja, menos 12. Tá bom? Então, menos 12. Primeira multiplicação, ok? Então, fechou o parênteses, menos 3, fecha colchete, menos 5. Certo? Continuando, vamos lá. 15 dividido. 16 dividido. Vamos lá, ó. Quanto é mais 4 menos 12? Bom, mais 4 menos 12 dá menos 8. Né? Então, menos 8. Ok? Fechou, menos 3, fechou, menos 5. Tá? Então, vamos lá. 15 dividido. Abriu o colchete. Quanto é... Bom, primeiro, né, eu tenho uma divisão e uma subtração. Então, primeiro a divisão. Né? Então, vamos lá. Quanto é 16 dividido por menos 8? Né? Você tem uma divisão. Lembra que na divisão de números inteiros, o que acontece? O sinal deles é o... A gente tem que olhar, né? Eles têm o mesmo sinal? Não, tem sinais opostos. Então, a divisão é um número negativo, nesse caso aqui. Então, é menos. Mas menos o quê? Né? O módulo desse dividido pelo módulo desse. Ou seja, 16 dividido por 8 dá 2. Então, menos 2, menos 3. Fechou? Menos 5. Ok? Continuando. 15 dividido. Agora sim, eu vou resolver aqui dentro. Ó. Menos 2, menos 3, menos 5. Né? 15 dividido por menos 5, menos 5. Né? Outra divisão de números inteiros. Tem sinais opostos. Um é positivo, né? Se não tem nada, eu posso colocar o sinal de mais, né? E o outro é negativo. Então, o resultado da divisão é o número negativo. 15 dividido por 5 dá 3. Então, menos 5 aqui ainda. Não esquece dele, não. Menos 3, menos 5, menos 8. Ok? Então, o valor dessa expressão numérica é menos 8. Ok? Último exemplo aqui, né? Para a gente praticar um pouquinho as nossas operações. Aqui a gente observa que nessa expressão numérica nós temos uma raiz de um número positivo, então é possível resolver, tá? De uma divisão, né? Eu tenho aqui uma adição, uma potência e uma multiplicação. O que eu faço primeiro? Isso aí, raiz e potência, né? Então vamos lá. Quanto que é a raiz de 36? Mais 36, né? É o mais 6, né? Então eu tenho mais 6. Por quê? Porque mais 6 vezes mais 6 dá mais 36, né? Lembra que a gente está considerando raiz positiva. Tá? Então, mais 6 dividido por mais 2, mais potência e raiz na ordem que aparece. Já fiz a raiz, agora eu vou trabalhar com a potência. Quanto é menos 5 ao quadrado? É menos 5 vezes menos 5, né? Mas nós já estudamos, né? Se aqui é um número negativo e aqui é par, o resultado é par. Né? Então, eu tenho menos, é só você pensar, né? Menos vezes menos é mais, né? Então, ou seja, é mais 25. Tá? Então, você tem mais 25 vezes menos 4. Ok? Primeiro eu resolvi raiz e potência. Tá bom? Agora, eu vou fazer multiplicação e divisão. Eu tenho as duas, ó. A divisão e tem a multiplicação. Eu faço na ordem que aparece. Né? Então, vamos lá. Quanto é mais 6 dividido por mais 2? São dois números positivos, então o resultado é um número positivo, isso daí. Então, e qual será esse número? 6 dividido por 2, que é 3. Então tem mais 3, ok? O resultado dessa divisão, mais, né? Agora eu vou olhar para essa multiplicação aqui, ó. Quanto é mais 25 vezes menos 4? Bom, eu tenho uma multiplicação de números inteiros, um é positivo e o outro é negativo. Essa multiplicação resulta em um número negativo, isso daí. Então tem menos o quê? O produto, né? 25 vezes 4, 100. Né? Ok? Muito bem. Então agora, né, você tem uma adição de números inteiros. Qual deles tem o maior módulo? O 100. Né? Então, o sinal
da soma, né, será negativo. Então, você faz aí a diferença entre eles, no caso aqui, né? 100 menos 3, 97, tá bom? Ok? Então, você tem aí o resultado, né, dessa expressão numérica é menos 97. Tudo bem? Então, gente, esses, né, foram apenas 3 exemplos, existem vários, né, nos livros, né, acredito que os seus professores devam passar para vocês também, praticarem. Então, é o que eu falei nas aulas anteriores, tem que praticar. Tudo certo, gente? Bom, então com isso, nós encerramos essa parte do estudo do conjunto dos números inteiros, tá bom? E na próxima aula nós vamos dar início ao estudo do conjunto dos números racionais. Tá? A gente vai ver que esse nosso estudo, né, ele fica cada vez mais interessante. Até a próxima aula.